vestibulando. Eu sou o professor Ivo. E eu sou o professor Meca, da equipe de Física do CPV Vestibulares. Nós estamos aqui para resolver a prova da FUVEST, a prova V, FUVEST 2011, prova de Física. Essa prova que começou pela questão número 10, uma questão sobre enriquecimento de urânio. Caiu uma questão sobre meia-vida em qual FUVEST, professor Ivo? 2007, Muito Meca. bem, garoto. E uma questão de bomba atômica. Quando Caiu foi? em 2010. Era uma 2010. questão sobre a bomba de Hiroshima, É certo isso ou não? mesmo, Meca. 2010. Como é que o vestibulando fazia para resolver essa questão? Tinha que ficar atento com aquele quadradinho, né? Note a dot. Note a dot, vestibulando. Interpretação de exercício era importante. Perfeito. E a alternativa? Qual alternativa ele A alternativa D de dado. Ele Muito deveria aumentar para 20% a quantidade de urânio 235 presente em uma amostra de urânio. Só lembrando que o IPEM faz o enriquecimento de urânio aqui no Brasil. Muito verdade. interessante. Questão 11. Questão 11, você lembra qual era, Meca? Era a questão da menininha, que soltava uma bolinha. E a análise do movimento da bolinha, a análise do movimento da menina, era fundamentada no movimento uniforme. Por que era um movimento uniforme, professor Ivo? A única aceleração do movimento estava no eixo Y. Tinha aceleração no eixo X? Não. Como a gente analisava só o movimento no eixo X, equação do movimento uniforme para a menina, para o movimento da menina. Equação do movimento uniforme para o movimento da bolinha, a alternativa correta era a alternativa E de elefante. O único cuidado que a gente deveria ter era com... Passar quilômetro por hora para metro por segundo. Tinha que Vestibulando, mudar a unidade. dividir por 3,6, ok? Tinha que mudar a unidade. É verdade. Questão 12. Questão 12. A questão 12 era uma questão que versava sobre o teorema da energia cinética. Teorema da energia cinética? Sim, o trabalho da força resultante, a variação da energia cinética, professor Ivo. E nesse caso, nesse exercício, ele dá uma velocidade constante. E o que acontece quando a velocidade é constante, Então, professor? se a velocidade é constante, não tem variação da energia de movimento, não tem variação da energia cinética. Perfeitamente. Sendo a variação da energia cinética nula... O trabalho da força resultante é nulo, alternativa A. Muito bom. E a questão 13, professor Ivo? Questão 13 era a que falava de energia? Isso, energia cinética. Como eu calculo a energia cinética? mv² sobre 2, Ah, Meca. moleque! E energia potencial gravitacional, Meca? MGH, professor Ivo. Tá, mas como é que essas energias, elas se relacionam com a energia mecânica? Então, no ponto A, você tinha que notar que ele tinha energia cinética e tinha energia potencial. E o que diz o princípio da conservação da energia mecânica, professor Ivo? A energia mecânica no ponto A vai ser igual à energia mecânica no ponto B, que vai ser igual à energia mecânica no ponto C, que vai ser igual à energia mecânica no ponto D, Meca. Com um grande detalhe, notando que no note a dot, ele desprezava os efeitos dissipativos. Por isso que nós podemos aplicar a conservação da energia mecânica. Qual a resposta isso correta, mesmo. professor? Alternativa E de elefante. Muito bem. 8 metros por segundo e 3,2 metros. E a questão 14, professor Ivo? Questão 14. Lembra alguma questão? Questão 14 lembra a FUVEST 2007, que era uma questão sobre o pipoqueiro que batia num... Tinha o dogueiro Ah, também. moleque! Isso aí, garoto. Tinha o dogueiro também. A gente tinha que perceber que o sistema era isolado, mecanicamente isolado. Isso. E quando o sistema é mecanicamente isolado, a gente vai ter conservação Da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento antes... igual à quantidade de movimento depois. Isso. E como é que a gente terminava essa questãozinha? Montava um... Triângulo. Isso. Analisando o triângulo, alternativa correta. B de bola, 10 era justamente o que ele pedia, era tangente do ângulo, é isso? Isso Tangente mesmo, do ângulo alfa. tangente do ângulo alfa. Muito bem. E a questão 15, professor Ivo? Lei da conservação da carga elétrica. E o que é isso, professor Ivo? Se o sistema está isolado eletricamente, ele ganha elétron? Não. Ele perde elétron? Não. O sistema Não. perde elétron? Não. O sistema ganha próton? Não. O sistema perde próton? Não. Então a carga se conserva? Conserva-se. A alternativa correta? A de I love you. Aê! A soma muito algébrica bom. dos valores das cargas positivas e negativas em um sistema isolado é constante. Muito bom, muito bom. Questão 16 era parecida com alguma questão, não era, Meca? A Exatamente. gente Era já uma viu em questão prova? 2010, FUVEST 2010, questão do ano passado, que era uma questão que versava sobre instrumentos musicais e ele dava um gráfico justamente de tempo, em função do tempo. Aqui no caso é o campo elétrico, radiação em função do tempo, ok? Tempo. Ô, Meca, falando em tempo, o que é período? Período é o tempo para um ciclo. Mas ele pedia frequência. Como É que só a gente inverter o calcular? período. Só inverter o Invertendo período? você acha a frequência, professor Ivo. Tá. E tinha uma tabelinha. Tinha uma Encontraria a frequência valendo Perfeito. quanto mesmo? 10 a 16 Hz. E a alternativa, então? Ultravioleta, alternativa C. Perfeito. E a questão 17, professor Ivo? Meca, você sabe a lei de Snell? Não sei, não sei. Mas o que é isso, Meca? Lembra, aluninho? N1 seno I, N2 seno R. Isso. Qual a lei de Snell?
você passa a perceber que quanto mais refringente for o meio, mais próximo o raio fica da normal. Isso. Fazendo uma ilustração detalhada, alternativa B. de bola. Uma lente convergente somente se N maior que 1,4. Essa era a questão 17, né? Questão 17. Questão 18. Questão 18, uma equação de Clapeyron. PV igual a MRT? Isso. Pelo vestibular, nunca rezei tanto. É isso mesmo. E tinha que fazer alguma transformação de unidade? Sim, vestibulando. Não pode esquecer que na equação de Clapeyron, diferentemente da parte de calorimetria, quando você aplica o quimacete, em que a gente, de acordo com a unidade do calor específico, pode usar a variação de temperatura em graus Celsius lá, aqui a gente tem obrigatoriamente usar a temperatura em Kelvin, ok? Mas, de novo, uma observação. O Note a Dot apresentou a mudança de unidade, não apresentou? Apresentou a mudança de unidade. A importância do Note a Dot está aí de novo, mais uma vez, né, Meca? Muitas pessoas deixam para ler o Note a Dot após tentar resolver a questão. Não, você tem que ler a questão, ir para o quadrinho de Note a Dot e, posteriormente, tentar a resolução. Isso que você falou é importantíssimo. É verdade. Inclusive em segunda fase. Em segunda fase é fundamental. Exatamente. É fundamental para o aluno. Questão 19. Lembra alguma questão de vestibular, Meca? Turminha, questão 19, quem prestou o Nesp em 2009, tinha uma questão semelhante em que ele pedia para você calcular a resistência, que dava 300 ohms, e era uma resistência que era variável com a temperatura. Justamente o que aconteceu com esse gráfico aí, certo ou não? O que o vestibulando deveria saber, professor Ivo? U igual a RI, de novo? É, garoto. P igual a I vezes U, mais uma vez. Piu. E a alternativa? A alternativa C de casa, apenas Legal. a 3 está correta. Legal. Qual a sua percepção aí, professor Ivo, da FUVEST 2011? O que me agradou muito nessa prova foi a ausência das equações muito difíceis, né? Todas as equações estavam fundamentadas nos conceitos principais que o aluno desenvolve no ensino médio. Isso me agradou bastante. E você, Meca? Eu achei uma prova coerente, uma prova que vai selecionar, de fato, os vestibulandos mais preparados. Senti falta de uma questãozinha sobre calorimetria, que normalmente cai, e uma questãozinha sobre eletromagnetismo, né? Que nos 2 últimos anos foram questões sobre indução. E nesse ano eles optaram por aquela questão sobre urânio, né? Em detrimento de uma questãozinha de eletricidade, né? Falta agradecer. É isso aí, pessoal. Vestibulando, muito obrigado. Obrigado, Meca, pelo ano. Professor Mais Ivo. um ano. Obrigado. Forte abraço a todos. Até mais. Tchau.